Diz aí quando cair. Tô aguardando a Marta entrar, infelizmente caiu. Oi, pessoal, vamos entrando de novo. Poxa vida. Vamos chegando. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Dá um coleguinha aí, um positivo. Ah, ótimo. Maravilha. Ah, então, excelente. A gente estava conversando, então, com a Marta. Ela me pediu aqui a solicitação de novo para a gente continuar conversando. Pronto, Marta. Então, a gente estava falando muito relacionado a isso, essa questão do toque, né? Da dermatite atópica, que às vezes os pacientes, eles Voltei. perdem... Voltou, né? Olha só. Nós e a tecnologia nessa luta, né? Tô até com calor aqui. Faz parte, faz parte. É isso aí. Eu acabei perdendo o comentário das outras pessoas, mas eu vi que muita gente tinha falado sobre dermatite de cotovelo, né? O pessoal estava bem na nossa linha aí. Quem tinha mandado Sim. mensagem que eu não vi, se quiser mandar de novo, né? Então Ah, vamos manda continuar. sim, vai ser um prazer. Então, a gente estava falando das repercussões psicológicas, né? Que aí até eu mencionei a busca ali de um artigo que pudesse fundamentar a minha prática clínica e que veio ao encontro, sim, em muitos aspectos do que eu percebo na lida ali do dia a dia com as crianças que são acometidas por dermatite atópica. Então, a gente falou dos distúrbios de sono, as alterações sensoriais, as interferências negativas ali para a construção da autoimagem, porque quando a gente está falando de infância, a gente está falando de muitas construções que estão em jogo, muitos aprendizados, né? E aí eu ia seguir, foi quando a gente, né, trocou um pouquinho sobre a importância desses elementos serem considerados, né? E seguindo aí com as repercussões, a baixa estima, a insegurança que essas crianças demonstram, né, no dia a dia, nas várias experiências, nos seus relacionamentos, a depressão, a tendência, isso está ali também alocado nas alterações de humor. Eu acho que ansiedade e depressão, né, Marta? Exato, exato. Junto. E aí eu ia colocar, né, acrescentar a ansiedade, os temores, porque a ansiedade, ela está muito vinculada ao comportamento de antecipação de situações negativas ou de vivências negativas. A criança, ela vai construindo suas crenças de uma forma muito negativa em muitas das experiências que ela tem na vida, nos seus relacionamentos, por vezes. E aí ela também vai desenvolvendo temores, ansiedade, insegurança, temores. E que interferem num processo que está em jogo de autonomias e independências. As crianças com dermatite atópica tendem a ser crianças mais dependentes das suas figuras de referência, É né? isso aí. Justamente porque são crianças mais inseguras em relação às experiências, né, de vida, as experiências com seus pares, as experiências nos ambientes de relação. Nossa, eu acho isso super... tem que ser abordado mesmo, assim, super interessante, porque é isso que você falou. Elas se tornam dependentes quando, na verdade, a gente cria um filho para o mundo. Então, uma Sim, criança, né, um filho que tenha uma dermatite ou qualquer outra doença, ou então alguma condição especial, o nosso objetivo como os pais seria trazer autonomia para ele, para que ele sozinho consiga ir caminhando. E às vezes pode, então, ter essa dificuldade no paciente que tem dermatite atópica realmente. Mas é sim, uma coisa que os pais têm que compreender, justamente isso tudo que você falou.
e Sim, tentar buscar melhorias, que é isso, sim, acho que a gente está fazendo isso aqui, né? A primeira coisa é você ter informação para depois, então, você buscar a questão da melhoria. A Estela, ela falou aqui exatamente. pra gente, ó, seria legal os profissionais do primeiro atendimento aconselhar o responsável a procurar um psicólogo, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Exatamente, a gente vai falar sobre isso, cuidado com quem cuida, isso é muito Exatamente. A importante. Estela tocou num ponto assim que a gente assim, elencou como algo importante de ser cuidado, né? O cuidado com o cuidador. Então, assim, Exatamente. uma outra repercussão psicológica que a gente verifica é que as crianças com dermatite atópica, elas tendem a uma hipercinesia, que também pode ser nomeada como uma hiperatividade, porque por vezes a criança fica mais agitada, principalmente em momentos em que a doença está nas fases mais críticas, né? Os incômodos associados à dermatite atópica, o, a coceira, né? Vamos trazer assim, que é manifestado ali, deixa a criança mais inquieta, esse corpinho pipoca mais. Então é um outro fator aí que a gente precisa de olhar, porque isso pode vir a ter consequências, sim, para a área atencional dessa criança, para o aprendizado, né, para as É, relações, isso né? aí. Até pode ser confundido às vezes com um déficit de atenção, né? O professor tá vendo aquela criança que não presta atenção, Isso, inquieta, mexendo isso, para lá e para cá, coçando, e às vezes isso, não entende que ou aquela pessoa, aquele paciente não dormiu direito à noite, que estava coçando exatamente. demais, ou então ele tá com coceira, alguma pinicação, uma alergia ao tecido do uniforme, uma Sim, alergia ao tecido da cadeira, que eu já vi pacientes que tinham que colocar uma superfície não alérgica, né, hipoalergênica, geralmente de algodão, para não ter essa pinicação. Então tem sim, uma série de coisas envolvidas e eu acho que tem muita criança sendo diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e tem muitas outras coisas envolvidas que não o déficit de atenção sim, propriamente. sim. Eu até tomei cuidado, porque a literatura, ela traz, né, a hiperatividade. Eu tomei cuidado para colocar mais a perspectiva da hipercinesia para a gente não tender para a possibilidade de diagnosticar como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É Né? isso Mas aí. vamos pensar que é da ordem da hipercinesia aí. Bem, A eu Betânia, ela vou. falou assim, posso só Pode falar. rapidinho. Pode, pode. Aqui, ó, a Betânia falou: meu filho tem um pai extremamente ausente. Acredito bastante que desencadeou as crises. Olha só. A Aline falou: minha filha é bem apegada a nós. A Betânia, ele sempre teve a pele mais seca e sensível, tem muita energia. Eu tenho 20 anos e parece que sou criança relacionada a essas questões. Olha só, a Estela conversando Sim. aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Vocês É, desabafarem é, aqui com a gente, né? Isso sim, enriquece muito. Vocês sim. É, comentarem, enriquece muito. enriquece tudo, né, essas construções que a gente vem trazendo. É um ganho que é para nós também que estamos aqui do outro lado, né, para compreender esse universo dos indivíduos, das pessoas que são acometidas pela dermatite atópica. Então, assim, um aspecto que eu gostaria de frisar, que é algo que chama atenção e eu procuro ter muito cuidado e cuidado na condução, para as alterações do sono, né, Alexandra, que são queixas muito comuns das famílias. Então, as crianças com dermatite atópica apresentam alterações no sono, porque esse corpinho, ele coça mais, ele tem o prurido ali, né, por vezes intenso, e isso interfere na qualidade do sono. E aí é um efeito cascata, né? Esse aspecto traz um efeito cascata. Por quê? Porque uma baixa qualidade de sono, ela tende a ter um rebote na condição atencional da criança, associada a possíveis alterações do humor, porque
um soninho não reparador, no dia seguinte, essa criança ela vai estar atencionalmente prejudicada e o humor dela pode ficar também prejudicado. Com certeza. Né? Os papais que estão aqui assistindo a live com a gente não vão duvidar disso. Meu filho não tem dermatite Exatamente. atópica, mas se ele não dorme, é outra criança. Exatamente. E o fato de uma baixa qualidade do sono, um sono não reparador, ele vai ter consequências na atenção, no humor, na aprendizagem. Na aprendizagem, né? E aí, não só na aprendizagem, nas relações sociais como um todo. Porque quando a gente fala aprendizagem, eu gosto de fazer essa consideração, a gente não está falando só da aprendizagem formal, mas toda e qualquer aprendizagem, friso até com tamanha importância, as aprendizagens que perpassam pelas relações sociais, que vão estar falando aí das habilidades sociais. Então, é uma criança que, com esse conjunto de sintomas, ela tende a evitar mais algumas experiências, ela é uma criança mais irritadiça, e o quanto que isso impacta em várias áreas aí do desenvolvimento. Né? Com certeza, com certeza. E as repercussões sociais, né? Olha como é que uma pergunta traz para a gente tantos elementos a serem considerados. E aí a gente toca naquele aspecto que você elucidou tão bem. Quer dizer, quando o paciente traz, ou a família traz ali a questão da pomada, né? Esse é um fator, mas é um fator dentre uma multiplicidade de fatores que precisam de ser cuidados e zelados. Então, as repercussões sociais, que também são trazidas pelos artigos, versam, né, sobre a estigmatização. E o que é estigmatizar? Né? É o ato de marcar negativamente alguém. É uma marca infame. E o processo de estigmatizar está muito relacionado aos padrões estabelecidos socioculturalmente. Ou seja, os padrões de beleza, os padrões do que determina o sucesso dos indivíduos e tantos outros padrões que são forjados na sociedade, na cultura, nos diversos tempos históricos. Então, olha só, quanta coisa na cabecinha, né, dessa criança. Exatamente. A partir desses padrões são criadas classificações que determinam o que é aceitável e o que não é aceitável. E aí, esse processo ele está diretamente associado a um outro grande perigo, que é a discriminação. Discriminar é o ato de segregar, de excluir. Então, um fator puxa o outro. Um comportamento social puxa o outro. E aí, né, eu acho que isso a gente também dialogou, né, quando a gente começou a idealizar essa live, que você me questionou sobre o bullying. Aloquei aqui também nas repercussões sociais. Né? Então, tais condutas sociais, ou seja, o processo de estigmatização e o processo de discriminação, eles explicam ou são pano de fundo dos comportamentos agressivos. E de excelente violação, essa colocação. Né? E de violação dos direitos. A gente vê só a explosão, mas não vê o que está por trás daquilo ali. Às vezes acha uma criança mal educada, rebelde. Mas, gente, olha só, vamos ali atrás. É por isso que assim, você tem que ver o contexto familiar. Não adianta você pegar aquela pessoa isolada, aquela atitude, né? Você tem que ter aquele comportamento, mas uma leitura no contexto familiar. Sim. E eu diria até que uma leitura num contexto social maior. Né? Precisamos nos implicar com o que perfaz o desenvolvimento ético e moral
da sociedade. Esse tema tem que estar em pauta desde sempre no processo educacional. Não só no seio familiar, que é o primeiro meio social, mas no meio escolar, em todos os meios diretamente associados ao processo de educação. Né? Sim, Tão importante, até porque de a criança aprendizagem. passa muito tempo no colégio. Exato. Né? Olha só, a referência que ela tem ali de outras pessoas, de educação, uma referência como cidadão. Então, Sim. isso aí está envolvido, toda a sociedade está envolvida nesse processo. É um processo em que nós temos que nos olhar, não é só olhar para o outro, é nos olhar, olhar as nossas condutas, os nossos discursos, as nossas práticas. Né? Então, a gente desejou trazer à tona essa temática do bullying, com todo cuidado, né, Alexandra? Porque esse termo também está muito banalizado, não é tudo que a gente pode pôr na conta do bullying, de forma alguma. Talvez num outro momento a gente vai poder dialogar sobre isso. Mas especificamente sobre o bullying, né, segundo Bandeira, o bullying é um tipo de comportamento, é um subtipo de comportamento agressivo. Segundo Bandeira, constitui-se num relacionamento interpessoal caracterizado por um desequilíbrio de forças, o que pode ocorrer de várias maneiras. O alvo da agressão pode ser fisicamente mais fraco ou pode perceber-se como sendo física ou mentalmente mais fraco que o perpetrador. Pode ainda existir uma diferença numérica ou em que vários estudantes agem contra uma única vítima. No bullying existe a intenção. Então, isso é uma característica, é um marcador importante. Por isso que eu falei, nem tudo é bullying. Né? No bullying existe uma intenção de prejudicar, de humilhar. E tal comportamento persiste por certo tempo, ou seja, ele é recorrente, sendo mantido pelo poder exercido sobre a vítima, seja pela diferença da idade, força ou gênero. Existem 3 elementos cruciais que caracterizam o bullying, aceitos por cientistas ao redor do mundo, que são a repetição, o prejuízo e a desigualdade de poder, segundo Berger, 2007. O bullying tem sido classificado... E a gente está falando aqui de crianças, hein? Agora, imagina isso na vida adulta. Exatamente. Então, olha só a importância dos pais. Porque aqui a gente está falando de crianças. Olha só, intenção, prejuízo, repetição. Então, isso é uma coisa muito séria, assim. Muito séria. Muito. E isso influencia uma vida. As pessoas que têm esse tipo de atitude não veem que você está diante de uma pessoa que vai levar aquela carga emocional, às vezes, do que você está transmitindo. Uma criança ainda não tem a personalidade formada, a autoestima, e essas atitudes podem influenciar nisso tudo. Então, sim, olha, muito sério. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui pra gente. Teve gente que mandou bastante, falou bastante aqui. Então, a alteração do sono prejudica os dias subsequentes. A Mara falou, minha bebê de 1 ano e 5 meses tem a noite conturbada, com muitas coceiras. A Selma perguntou, pode-se dizer que crianças que têm ADA terão ou têm depressão? Não é a mesma coisa. A criança pode ter dermatite atópica, até porque, assim, depende do grau da severidade. Tem dermatite atópica que é leve, moderada ou grave. Então, os distúrbios ansiosos ou depressivos estão mais associados com uma doença mais grave. Mas não é obrigatório para você caracterizar a dermatite atópica. A Bina falou, verdade, os cuidadores também sofrem muito. Desde que meu bebê desencadeou a primeira crise aos 2 meses, choram muito. Eu imagino, porque a gente sofre com eles. Se uma criancinha, um bebezinho não está dormindo, se ele está se coçando, se ele está sofrendo, os pais estão ali com o coração na mão, sofrendo junto. Exatamente. A Karina falou, eu perco o sono por escutar ele coçar. Imagina eles. Exatamente. Tem pais que colocam até o bebezinho para dormir na cama junto, para tentar segurar os bracinhos, para tentar conter.
Olha só, Contei. como é que dorme bem desse jeito? A Aline falou, geralmente ela se coça bastante à noite, fica com insônia, irritada com a irmã mais nova, muitas vezes chora e pergunta por que só ela é assim. Olha só, ela é a diferente, né? É A muito difícil ter que percepção lidar. Olha, Verônica, quando descobrimos a dermatite da minha filha, foi quando descobrimos também a alergia à proteína do leite da vaca. Sim, pode ter associação, é a marcha atópica. Dermatite atópica, alergia alimentar, rinite alérgica e asma. Podem estar mais Uhum. associados mesmo. A Estela, é muito difícil para a criança ter que explicar o que é DA. Com certeza. E mais difícil ainda o cuidador lidar com a curiosidade de outro perante a situação. Então é por isso que entra aí. Quem tem que orientar a criança são os pais. Então o pai tem que ter esse conhecimento, né? A Aline, ó, Sim. ano passado ela ficou um período sem querer ir para a escola porque uma criança ficava reparando nos machucados dela, nem de bermuda não ia por vergonha. Olha só, Rio de Vou Janeiro, pegar, calorzão. vou pegar esse gancho aí dessa mãe que compartilhou essa informação para falar da última repercussão social aqui que eu elenquei, que é a dificuldade, por vezes, a gente está falando, né? Eu vi que uma outra mãe considerou aí se, né, se a criança com DA vai desenvolver uma depressão, nem sempre, né? A gente está falando aí de tendências, de possíveis comorbidades, mas nem sempre. Mas eu elenquei um outro fator aqui que está diretamente relacionado a essa última consideração, Alexandra, que a mãezinha nos apresentou, que é a dificuldade, por vezes, de adequação escolar, né, registrado com maior frequência nos quadros graves de dermatite atópica, segundo Neto e pesquisadores. Então, é algo a ser cuidado. Falamos, então, das consequências aí emocionais e das consequências sociais da dermatite atópica. Olha só quanta coisa, hein? Isso aí a gente já ficou quase 40 minutos. Ainda bem que a Viu? live foi interrompida. Que vai dar mais um pouquinho de tempo. Mas eu sabia que eu acho que eu ia precisar de você umas 2 ou 3 lives. Eu falei isso no telefone. Mas é justamente isso, gente. Mas olha só, isso tudo que a Marta falou, aí então a pessoa vai sair daqui desesperada? Não. A gente está aqui para tentar ajudar. É justamente isso. Então agora vamos ver, ao longo da live a gente vai falar também como que a gente pode ajudar os nossos filhos a evitar Sim. que aconteça esses problemas. A primeira coisa é você saber que isso pode acontecer. Então, para você estar ligado, né, para ter as atitudes positivas em relação ao seu filho. E Marta, quando buscar então pelo acompanhamento psicológico para a criança que tem a dermatite atópica? Quando que você acha, assim, o que você vê? As crianças chegam com atraso, assim, que você fala, nossa, faltou um feeling ali do pai de ter trazido antes. Então, eu vi que uma participante aí até tocou num aspecto que veio ao encontro do que eu construí aqui. Eu penso que o caminho da prevenção é sempre o melhor caminho. E é o caminho que necessita ser cada vez mais valorizado em toda e qualquer prática que envolve saúde, né? Ou seja, ao receber um diagnóstico de dermatite atópica, a família deve ser orientada a buscar pelos profissionais de áreas afins que podem, através de suas práticas, zelar pelo bem-estar, pela qualidade de vida e a saúde integral do indivíduo e também da família, né? Porque aí é um outro ponto que mais à frente a gente vai cuidar com um tanto mais de detalhamento. Então, desde sempre, com esse viés da prevenção. Mas, por vezes, a busca da família, Alexandra, se dá quando identificam algum sofrimento, ou seja, quando o sofrimento está se instaurando ou quando já está instaurado, o sofrimento emocional. Observado aí através dos comportamentos diferentes que destoam
daquilo que os pais comumente percebem ali no desenrolar, na condição do filho. Ou seja, os pais começam a vislumbrar que algo está diferente naquela criança. E esse algo é da ordem de um sofrimento emocional. Por vezes, modificações no apetite, mudanças no padrão de sono, tristeza que essa criança pode vir a manifestar, irritabilidade, dificuldade ali nas relações sociais. Então, a partir dessas observações, a família também tende a procurar. Então, falei dois aspectos. Primeiro, a família, quando recebe o diagnóstico, ser orientada, então ela vai buscar antes que o sofrimento se instaure ou possa se instaurar. E as buscas também, por vezes, acontecem quando os pais percebem que a criança está adoecida emocionalmente. Isso aí. E assim, foi aquilo que a gente tinha falado antes, né? A dermatite atópica, ela tem, então, graus de severidade. Sim. Então, se o paciente já tem uma dermatite que é considerada moderada a grave, o profissional, o dermatologista, ele faz essa classificação de acordo com o score de gravidade, tanto das lesões no corpo, mas também do sofrimento emocional ou o quanto isso acarreta prejuízo na sua qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é levada em consideração. Às vezes, o paciente tem uma lesãozinha da dermatite atópica, mas olha só, se for no meio do rosto, se gerar alguma deformação, então é considerado grave porque o tanto que prejudica a qualidade de vida. Sim. Então, isso já, eu acho que também, de maneira objetiva, né, da gente tentar orientar esses pais, olha, se a dermatite do seu filho ela é muito severa, provavelmente você tem que ficar de olho, porque tem uma chance maior, de acordo com os estudos que a gente citou aqui, dele vir a desenvolver algum distúrbio emocional, de imagem. Sim. Então, assim, os Exatamente. papais têm que estar, assim, alertas. Antenados. Né, que o cuidado vem de casa. Isso aí. Então, assim, muitas atividades, a gente sabe, né, que a dermatite atópica, ela é uma doença inflamatória crônica e ela pode ter diversos gatilhos que pioram. Já falei aqui diversas vezes sobre isso. Como Sim. piscina, suor, produtos de limpeza, produto químico, mudança climática, como frio, às vezes escola que brinca no colégio, aula de artes, enfim, tem diversos gatilhos para dermatite. Então, esse paciente que é atópico, ele tem uma série de atividades, às vezes, ou materiais que ele precisa evitar. E como trabalhar essas restrições ou essa evitação de algumas atividades que podem desencadear essas crises no paciente que tem dermatite atópica? Então, a psicologia, ela utiliza como recurso para acessar esse universo, eu vou colocar como universo emocional, as técnicas ou o escopo do lúdico. Né? Então, a gente usa o lúdico, as brincadeiras, para acessar esse universo interno, né, da criança. E é a partir desses recursos, dessas técnicas lúdicas, que nós procuramos avaliar a consciência do indivíduo, da pessoa, acerca da sua condição. Então, utilizando essas técnicas ali no processo de conhecer o paciente e de avaliar, né, a gente procura saber o que aquele indivíduo sabe sobre a sua condição. Com base no que for avaliado, buscamos compartilhar informações com ênfase na psicoeducação. Ou seja, através do processo de compartilhamento de informações. Só que no caso da criança, nós precisamos de adequar a nossa linguagem nessa transmissão de conhecimentos, né? Para atender às especificidades de cada faixa etária e de cada indivíduo e sua família. Então, nesse processo psicoeducacional, a gente precisa de avaliar em que faixa etária, qual a adequação de linguagem que eu vou precisar de pensar ali para poder permitir que o sujeito compreenda sobre a sua condição.
Isso aí. Então, E assim, isso é muito importante, eu vejo no meu consultório. Às vezes o médico fala, a gente acha que está sendo claro e o paciente está assim, não está entendendo nada. Então, sim, ó, aí é adequar a linguagem para o paciente e, da mesma maneira, o pai explicar de uma maneira que o filho vai entender, né? Se for um bebê, você não vai conseguir explicar, você vai sim, cuidar. Conforme a criança vai crescendo aos pouquinhos, você vai falar, olha, filho, é por isso que você não pode comer esse alimento, está relacionado, vê como você piora da sua pele, e assim vai de acordo com a linguagem sim. que a criança compreende, né? Compreende, porque aí a psicologia pode auxiliar muito. A psicologia infantil pode auxiliar muito, porque nós estudamos o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional e conseguimos, a partir desses conhecimentos, adequar, né, utilizando aí de recursos propícios para que haja essa compreensão. E aí, também na busca ali, né, nos estudos, a pesquisa de Zanandrea mencionou outras pesquisas que falam a favor da orientação e o entendimento da doença pelo paciente e seus familiares, demonstrando indicadores positivos nas atitudes diárias das crianças, podendo gerar comportamentos de colaboração e adesão ao tratamento e às medidas de prevenção de crises. Então, olha como é que a psicoeducação, né, quando bem feita, ela proporciona uma maior e melhor adesão do paciente ao tratamento. De maneira prática, né, Marta? Eu gosto sempre dos exemplos, assim. É um hábito Sim, simples, às vezes, como escovar o dente. Quando a gente entende, não é o porquê que você está escovando, quando você sabe os prós e os contras de você e escovar os o dente, seu dente contras. pode cair esse da frente, né? Isso vai acarretar um prejuízo na sua imagem. Não fica mais fácil a pessoa lembrar de escovar o dente? Muito Então, a mais. mesma coisa com a E, dermatite e a atópica. gente pode trabalhar isso de uma forma, né, realmente usando do lúdico. Então a gente tem os bonecos, e aí a gente, no caso da escovação, que seu exemplo aí, né? A gente pode conscientizar a criança brincando com aquele material, né? Hoje a gente tem muitos recursos aí. Eu sou uma encantada por brinquedos, porque eu sei. Eu vou em vários shoppings, eu vou direto nas lojas de brinquedos, gente, coisa de terapeuta infantil. Porque eu vislumbro no universo de brincadeiras e brinquedos possibilidades ímpares de auxiliar as crianças nas suas necessidades de compreensão. Então é É muito isso aí. gostoso, porque aí a gente pode trazer de uma forma leve, de uma forma serena, né? O lúdico é a via de linguagem da criança, promove aprendizagens, né? Da Então, mesma maneira que a gente ensina outras coisas, né, do dia a dia, como se alimentar, se vestir, não mexer na sim, casa, quando for na casa dos outros, não mexer nos objetos, a gente tem que educar nosso filho a cuidar da sua saúde. Porque assim ele vai ser um exatamente. adulto mais confiante. Olha E só, pessoal, eles nos surpreendem sempre. sempre, né? É muito bom, isso é muito legal, Muito essa bom. surpresa boa. Aqui o pessoal está perguntando, olha a preocupação, ó, com a idade adulta a dermatite melhora? Já tem a segunda vez que eu vejo a pergunta aqui no pessoal. Então Uhum. eles estão querendo saber, preocupados provavelmente com seus filhos, né? Pode ser que melhore sim. O que que a gente observa? Que a criança que tem uma dermatite atópica muito grave e que quando ela se manifesta antes dos 5 anos e vem associada às vezes a uma alergia alimentar, a dermatite atópica ela tende a persistir na vida adulta. Mas muitos pacientes com a vida, com crescimento, né? A dermatite pode ficar mais leve ou Uhum. pode melhorar. É igual às vezes a asma. Às vezes o paciente tem muita crise de asma quando é jovem, quando fica mais velho, Sim, aí fica só com uma crise ou outra quando viaja para um lugar frio. Então, assim, pode ser que persista na vida adulta, pode ser que não. Isso aí, assim, sim. a pessoa só vai saber mesmo relacionado ao caso específico, né, quando for evoluindo. Mas a gente sabe que alguns critérios, como aparecimento no paciente muito jovem, associação com outras alergias, tende a ter uma persistência maior. Aí a Estela falou, olha, me faltou Ok. muito dessa rede de apoio. Hoje, com a minha independência, que estou tentando correr atrás do prejuízo. Pois é, isso aí. Porque Sempre às é vezes, possível. né, sempre é possível, exatamente. Nunca é tarde demais.
Exato. Então vamos lá. A pergunta Vamos. 4. Na prática, quais são os recursos terapêuticos usados para facilitar a expressão das emoções ou os sentimentos do paciente com DA? Você falou um pouquinho dos brinquedos, Falei, né? eu acho que eu já toquei um pouco nisso. A linguagem com a criança é o lúdico, as brincadeiras, os jogos, a literatura. Eu gosto muito dos livrinhos, né? E aí eu entro naquelas caracterizações ali, como se eu montasse até um teatro ali para poder trabalhar com a criança. E, mais uma vez, tornando aquele momento de aprendizagem ou de expressão dessas emoções leve, sereno, e que nós, no lugar de terapeutas, necessitamos de acolhê-los nas suas diversas expressões, né? Acolhê-los. Eu acho que falta, assim, exatamente, o terapeuta, o familiar, esse acolhimento é muito bom, assim. Até numa live, né, que a gente está fazendo aqui, a pessoa quando se enxerga, ela se sente acolhida. É o nosso objetivo aqui também. Sim. E sabe o que eu acho legal também, ô Marta? Que eu acho que ajuda, às vezes no mundo das crianças, às vezes o desenho, um filme. Às vezes você colocar um desenho ou um filme que tem essa temática do diferente. Às vezes não precisa ser um paciente que vai ter lesão de pele, mas ele é diferente por alguma razão. Tem até um filme que é um menino que gosta de dançar, e aí é diferente, porque na cabeça das pessoas, antigamente, né, os meninos não dançam. Então você abordar o seu filho com base num personagem. Às vezes o Procurando Nemo também, que tem o peixinho, tem a Dolly que é diferente, e ali você ajuda seu filho a entender que ser diferente não necessariamente é ruim. É o que eu falei, Alexandre, eu sou uma contempladora desses recursos, utilizo todos, né, estudo, vislumbro ali possibilidades de trabalhar com os materiais para favorecer, né, realmente esse aprendizado da ordem das emoções, né, da ordem das habilidades sociais, que versam também da importância de nós valorizarmos a inteligência emocional, que é trabalhado com esses recursos, né? E que são tão primorosos de serem tratados na relação com o outro. Isso aí. Então, assim, isso é uma coisa que faz parte da construção. Priorizar a interação. As interações, elas são frutíferas e são o terreno que nós temos mais possibilidades de gerar crescimento emocional. Com certeza. E eu acho assim, grupos de apoio, né, redes de apoio também, ou de pacientes que tenham dermatite atópica, ou então, uma vez eu tive uma paciente que ela falou que a filha se sentiu um pouco melhor porque tinha uma outra coleguinha na sala dela que também tinha dermatite atópica. Então, você, às vezes, de alguma maneira, mostrar que existem outras pessoas com aquilo e foram bem-sucedidas. Olha só, ela tem, mas ela é bem-sucedida, ela se sobressai por outras razões. Isso daí também é uma outra estratégia, né? Para adulto, adolescente, crianças, e funciona super bem. Olha só, o pessoal falou a beça que eu nem vi. No caso da minha filha, estabilizou a asma, piorou a dermatite. A Tatiane, meu filho tem 6 anos e tem a dermatite. A Michele, meu filho teve desde os 3 meses, somente com 8 anos resolvemos levar ao psicólogo sem orientação médica. Daí fomos de cara para o neuro. Descobrimos três transtornos, TOD, ansiedade e TDAH. Olha só. E isso porque não foi o médico, foram os pais que perceberam, mas com 8 anos. Sim. A Tatiane, meu filho tem com 6 anos, desde os 6 e descobrimos com 1 aninho. Ele tem entrado em crises uma atrás da outra. O que fazer para ajudá-lo? Então, aqui a gente está falando de alguns dos gatilhos que podem estar relacionados como estresse, ansiedade, depressão. Então, são tantas coisas que realmente a gente não tem como responder completamente essa pergunta. Mas a gente já está respondendo parcialmente ela com essa live aqui. Com tudo que pode ser feito, né, para ajudar a prevenir essas crises e ajudar no tratamento. A Michele, o neuro falou que deveria ter iniciado desde cedo com a terapia. Agora estamos tratando da dermatite e mais os medicamentos para os transtornos. Isso aí, gente. Então, vocês estão sinalizando aqui para a gente que é justamente isso que a gente vê na nossa prática mesmo. Exatamente. Então, vamos seguir.
A gente sabe, ô Marta, que a dermatite atópica ela não tem cura. Ela tem controle, pelo menos até o momento é isso que a gente conhece. Uhum. E acarreta uma série de fatores na vida do paciente e dos seus familiares. Então, agora para a família, né? Como a família reage ou lida com a condição da criança que tem dermatite atópica? O que você pensa sobre a importância do cuidado com o cuidador? Então, Alexandra, assim, a família ela pode passar ou pode experimentar uma gama de sentimentos que necessitam ser acolhidos, respeitados e compreendidos. Quando a gente recebe a criança, quem traz a criança é a família, os pais, né? E a gente precisa de olhar por eles também, porque a criança está nessa rede. Ela faz parte dessa rede, né? As dificuldades para lidar com as necessidades específicas da criança com a dermatite atópica acarretam, por vezes, sentimentos de impotência, medos, angústia, ansiedade, superproteção, preocupação e exaustão. Porque, né, são crianças, no caso a gente está tratando desse universo, que realmente necessitam de cuidados, por vezes, específicos. Né? Outro fator que pode configurar estressor para as famílias é o custo, por vezes, dos tratamentos. E por vezes essas famílias, algumas famílias, estão passando por dificuldades financeiras, querem o melhor para os seus filhinhos, mas... Ó, tem uma seguidora aqui falando para você abaixar um pouquinho o celular para te ver melhor. Ah, desculpa. Querem te ver, hein? Ah, eu Não se pedi a minha esconde, filha... não. Não, eu pedi minha filha para me ajudar um pouquinho, mas eu acho que ela não posicionou bem aqui. Desculpa. Tá ótimo, agora tá ótimo. Que bom. Então, assim, esse é mais um fator que nós, profissionais que lidamos, né, com pacientes e sua família, os pais, precisamos de cuidar. Nós temos que minimizar os estressores para essa família. Cuidar, zelar, compreender, acolher, por vezes encaminhar esses pais para acompanhamento terapêutico também, é um caminho, né? É preciso compreender a história desse paciente, a história dessa família, a história de cada membro dessa família. É preciso compreender essa dinâmica, porque se nós não olharmos para isso, as nossas intervenções e orientações podem, vamos dizer assim, morrer na praia, né? Ou seja, se a gente não olhar para as possibilidades, para as fortalezas de cada família, mas também para as fragilidades, nós podemos incorrer em gerar orientações ou prescrições que essa família pode vir a apresentar dificuldades para empreender, para executar. E isso pode acontecer por diversos fatores. Isso Então, aí, esse com cuidado, certeza. né? Eu penso que o melhor caminho para poder cuidar dos cuidadores é oferecer a escuta primariamente. Monitorar todo o nosso processo ali de acompanhamento dessa criança e de possibilidades dessa família para poder conduzir todo esse processo. Com certeza, é o paciente ele se sentir acolhido. Você vai lidar aquele sentimento dele. Porque não é que ele seja um pai ou uma mãe ruim. Na verdade, às vezes ele é um marinheiro ali de primeira viagem, Sim. que às vezes se vê totalmente perdido numa situação, querendo ajudar muitas vezes, mas às vezes sem um conhecimento do que pode ser feito. Então, agora você imagina, né? Às vezes o paciente me procura numa consulta médica, as minhas consultas demoram assim. Mas não é possível em uma visita pontual, olha o tanto de coisa para você transmitir. A gente não consegue, assim, é inviável. É por isso que às vezes o acompanhamento
regular com um profissional médico, com um psicólogo. Esse pai, ele vai se sentir acolhido, ele vai ter uma repetição das informações. E aí, com isso, ele vai conseguir, em algum momento, aceitar, chegar a uma compreensão daquilo ali e dali bolar estratégia junto com o profissional de saúde para melhorar, né? A sua própria qualidade de vida, mas também a do seu filho. Se tem algo valoroso que nós, profissionais que trabalhamos com crianças, temos vislumbrado, é a instrumentalização dessas famílias em relação a conhecimentos. Eles são nossos parceiros na condução de todo o processo aí que envolve os cuidados com a criança. E nós precisamos de ajudá-los, né, instrumentalizando-os nesses cuidados. Mas também, né, na possibilidade aí de não ficar o tempo todo preso a só pensar na doença, né, no sofrimento. É preciso que eles possam curtir esse filho nessa faixa etária, olha, isso nessa é tão infância. Fundamental. Eu acho que a infância da criança não tem que se resumir a uma dermatite. Exatamente. Né? Porque as suas memórias, na verdade, a dermatite ela está no processo. E aí, o quanto antes você buscar informação, você buscar ajuda, mais isso aí vai ser assim um hábito, igual escovar o dente realmente. O cuidado ali com aquela criança, ele vai estar tão embutido no hábito familiar, nas estratégias, que assim é mais uma coisa na rotina. Sim, é possível, né, ter um controle adequado. E eu vi a Estela falando, né, que no caso dela, ela agora está tendo que lidar com isso na vida adulta, mas eu não sei se ela tem filhos ou se outras pessoas também têm, mas assim, ela está se informando aqui, é uma coisa que já era, então não tem o que fazer? Não, porque ela primeiro, ela pode passar essa informação que ela está obtendo aqui para outras pessoas que ela conhece e que porventura tenham dermatite ou alguma doença crônica. E a gente sabe que a pessoa que tem dermatite, infelizmente, tem uma chance maior de quando ter filho transmitir a dermatite para o filho. Então, às vezes, o que foi feito de uma maneira com ela e não foi legal, ela poderia modificar isso, transformar numa estratégia positiva para quando ela vivenciar aquela situação. Perfeito. A Michelle tá falando aqui pra gente, ó. A família adoece emocionalmente com o filho. Até os pais precisam de terapia para ajudar o filho. Com certeza, um filho que precisa de cuidados especiais, os pais também precisam desse cuidado especial. A Tatiane falou, ó, fazemos acompanhamento médico desde que ele tem 1 ano, mas não fomos à terapia ainda. Sinto que agora, ele com 6 anos, está agravando essa ansiedade. Olha só, então atenção, né? Atenção. A Aline, se as crianças já sofrem, imagine os cuidadores, porque veem a criança sofrendo e não conseguem fazer algo que cure ou amenize instantaneamente. Então é bem isso assim, ó, não vamos tentar focar na cura, porque a gente sabe que a dermatite ela não cura, ela tem controle. Então a gente tem que lidar com o que está nas nossas mãos. Não adianta a gente querer perseguir uma coisa que no momento ainda não existe. Vamos lidar com a informação com que a gente tem para trazer qualidade de vida. Ótimo. Então vamos lá, seguir, né? Tem mais alguma observação, Marta, em relação a isso? Não, tá ótimo. Então, a 6. Quais objetivos que normalmente são delineados pelo profissional de psicologia no acompanhamento da criança com dermatite? Então, para que os objetivos possam ser delineados, é crucial a coleta da história da criança e da família. Eu acho até que a gente tocou nesse ponto, né, nesse momento anterior, mas é o primeiro passo. Toda e qualquer construção de objetivos perpassa por um processo de avaliação criterioso, que no nosso caso, que lidamos aí com esse universo da subjetividade, do psiquismo, eu digo que é sempre um processo artesanal ali, de cuidado nessa coleta. Existe essa perspectiva nesse cuidado de coleta, porque a gente vai estar falando aí de histórias de vidas, valorizando esse processo de historicidade do indivíduo, né? Durante o processo de conhecer a história do paciente, é essencial o cuidado com a construção de um vínculo terapêutico que possibilite o processo de avaliação acontecer e a intervenção terapêutica acontecer.
é imprescindível que o processo de acompanhamento da criança esteja alicerçado no valor da resiliência. Olha, fundamental, hein? Do paciente e dos seus e familiares. Exatamente. Ou seja, passamos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, por situações difíceis. Mas como nós vamos reagir a essas situações difíceis? Como podemos, né, a partir aí da busca de fatores protetivos, lidar com essas situações desafiadoras, difíceis, de uma forma resiliente, né? Transformando essa energia em busca aí, né, dessa qualidade de vida, dos confortos, seja através dos manejos, né, do nosso dia a dia, das adaptações, da busca de recursos. Então, é uma questão da postura de cada um de nós frente às situações desafiadoras que todos nós, humanos, vivenciamos em alguns ou em algum momento de nossas vidas, né? Com certeza. Nossa vida ela não é linear, né? Não. Ela tem realmente altos e baixos. E mesmo nas situações de altos e baixos, a gente precisa compreender que aprendizados vão ser gerados, né? E que sejam aprendizados positivos, em que nós, normalmente, nesses momentos, valorizamos tantas coisas importantes que vão dando outros sentidos às nossas vidas, né? O nosso trabalho não pode prescindir de uma visão ampliada que envolva o suporte e orientação para os contextos de relação. E aí, um dos contextos que eu gosto muito de trabalhar, eu sou uma psicóloga que não consigo me conceber somente dentro de 4 paredes. Então, um dos contextos de relação importantes aí, que eu busco, né, para poder zelar ali pela qualidade de vida do paciente e seus familiares, é o contexto escolar. É um contexto que a gente precisa dedicar atenção no tocante às orientações, às adaptações que necessitam ser pensadas, refletidas conjuntamente ali com aquele contexto, para que possa favorecer a qualidade de vida, o conforto da criança naquele locus, favorecendo o seu aprendizado. Exatamente. Né? Então, é isso aí, que ela tem um ambiente propício porque ela se predispõe estando ali sentadinha, né? Que ela possa aprender, sim, mas não só a matéria propriamente, mas o social, né? A interação com outras crianças. Eu acho que é muito importante também essa associação, os pais conversando com professores, né? Exato, são 2 grandes objetivos ali, né, delineados pelos profissionais da psicologia, enfim, não só pelos profissionais da psicologia, mas é o cuidado e o zelo com a família, e é o cuidado e o zelo com os contextos de relação que essa criança vivencia. E a escola, sim, é um locus importantíssimo, onde a criança fica bastante tempo. Com certeza. Em outro momento a gente pode conversar mais sobre, né, essa relação, esses cuidados nas orientações com a escola. É ótimo, assim, eu acho que isso é o tema para uma live inteira, eu acho. Com certeza, porque aí, né, a gente tem que pensar nas adaptações, quando essa criança está nos momentos de crise, para que a escola possa fazer essa leitura e construir estratégias, né? Olha, legal, hein? Essa criança possa estar ali bem. Isso aí. Ó, o pessoal aqui falando com a gente. A Rei chorava por causa da DA e achava que ia ficar daquele jeito. Hoje o desafio são as manchas. Eu escuto muito isso e realmente eu vejo na minha prática que fica a sequela mancha, né, da dermatite. A Leide, eu quase entrei em depressão, mas tive que ficar forte para poder dar forças a ele. Mas ainda estou muito abatida. Eu espero que a gente esteja conseguindo ajudar aqui de alguma maneira. Sim. A Drica, sentimento de culpa e impotência. É isso aí, ó, a gente aprende muito com cada etapa. Então, eu acho que culpa é uma coisa que vem com a maternidade, com a paternidade, e aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Transformar essa culpa em algo positivo. Exato. Então, vamos seguir, que a gente tem menos de 7 minutos para encerrar. Então, vamos encerrar.
Como você vê a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para o portador da dermatite? Bem, toda e qualquer temática relacionada ao desenvolvimento infantil requer uma abordagem interdisciplinar. Né? Então, assim, seja para dermatite atópica ou para outras tantas questões que envolvem o desenvolvimento, a abordagem interdisciplinar ela é valorosa. Refletir sobre o desenvolvimento infantil é considerar a relação de interdependência entre fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, ou seja, entre biologia e ambiente, entre corpo e mente. Não dá para dividir. Por vezes a gente até, né, faz isso para apresentar ali um viés didático nas nossas explanações, mas existe uma interdependência grandiosa, né? A interlocução entre as ciências é fundamental para a busca da qualidade de vida dos indivíduos. No caso da ADA, quantas áreas são necessárias dialogar em prol da saúde integral desses indivíduos? Psicologia, psiquiatria, dermatologia, nutrição, né? Enfim, terapia ocupacional, por vezes. Então, e assim, eu acho legal a gente falar isso para o paciente, porque muitas vezes é um acompanhamento multidisciplinar, mas o paciente não precisa ficar se sentindo sobrecarregado. Nossa, mas aí eu tenho que cuidar da pele do meu filho, mas aí eu tenho que ir no dermato, tenho que ir no alergista. É uma coisa assim que faz parte da sua vida, do seu tratamento. Não é uma coisa que é para te deixar sem ação. Quando a gente às vezes tem muitas tarefas, parece que você fica meio perdido em relação por onde começar. Então é por isso que é importante que você tenha alguém para te guiar, para te ajudar. Orientar. Até mesmo, né, Alexandra, para que esse profissional possa estabelecer ali quais são as prioridades para aquele indivíduo, né? Exatamente. Com a sua história, com as suas possibilidades. Então, exatamente. Eu penso que realmente é um momento assim, bastante pragmático ali, para que a gente possa vislumbrar o que é prioridade. É isso aí, exatamente assim. E é prioridade, como você disse, para o indivíduo e para a saúde do indivíduo, até a saúde física mesmo. Que chega um momento, se for uma crise muito severa, tem crianças que às vezes precisam de uma internação. Então a gente não pode retardar o que é mais sério, o que precisa de uma intervenção rápida, de uma coisa que a gente vai conseguir fazer ao longo de, às vezes, meses, anos. Porque esse pai, quanto mais orientado for, melhor e mais facilmente ele consegue lidar com a situação. Excelente. A Michele falou, ó, com os medicamentos que a neuro passou, meu filho diminuiu a ansiedade e hoje ele dorme a noite inteira. Ele virou outra criança. Olha, eu vou ter que encerrar abruptamente, porque eu tô na contagem regressiva aqui dos segundos, senão a live não vai conseguir ficar gravada. Apareceu um lembretezinho aqui para mim. Olha, Marta, muito obrigada, viu? Pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai fazer essa parceria de novo, como eu já imaginava, porque foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Um beijo a todos. Vou deixar gravada a live no perfil. Aqui também o seu perfil é Marta Loures, né? Quem quiser seguir, também achei excelente. Especialista de crianças. E sigam o canal YouTube, Telegram. E vamos lá, gente. Boa noite. Muito obrigada pela participação, viu, Marta? Um beijo. Obrigada. Beijo.